Bom dia, boa tarde e boa noite a todos os irmãos em Cristo Jesus que são filhos do mesmo Pai, porque está escrito no Evangelho de São João, no capítulo 1 e no versículo 12, né? Porque todos a quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, a todos os que creem em seu nome. Amém? E o seu nome é Jesus Cristo, aquele que morreu por nós, lá na cruz do Calvário, derramou o seu sangue puro em favor dos nossos pecados, né? Por isso que nós podemos dizer hoje em dia que somos lavados e remidos no sangue de Jesus. Amém? Ele foi sepultado, né? Ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está à direita do Pai com todo o poder. E ele disse, né? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Em João capítulo 5, versículo 24, ele continua ainda dizendo: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aleluia. Em Mateus capítulo 11, no versículo 28, também ele continua dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos libertarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Né? Encontramos essa passagem em Mateus capítulo 11, versículo 28 a seguir. Amém? E ele ainda continua dizendo em muitas outras passagens, como também Mateus capítulo 10, versículo 28, versículo 32 e 33, que também ele diz assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes, ou seja, não temais aqueles que matam o corpo e nada mais podem fazer. Antes temei aquele que pode tanto fazer perecer a alma quanto o corpo no inferno. Né? Ele continua dizendo no versículo 32 e 33 do mesmo capítulo, né? Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que estais nos céus. Né? Em Apocalipse, capítulo 1, no versículo 3, o Senhor Jesus disse: bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. Né? Então, é isso aí. Bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo, né? Porque o tempo está às portas. Amém? Então é isso aí, irmãos. A gente não tem para onde correr, certo? A gente temos que se fundamentar na palavra. Amém? E eu vim aqui, mais uma vez, o Senhor está me incomodando há muito tempo. Desde que eu entrei no YouTube, o Senhor está me incomodando para mim pegar as minhas ferramentas que eu pregava nas praças, nos trens, nas filas de banco, e em todos os lugares por onde eu ia em São Paulo, nas missões que eu já fiz aqui na Baixada, em várias cidades da Baixada, evangelizando, né? Já fiz missão lá em Minas, fiquei 2 anos e meio em Minas pregando na praça, sozinho, não tinha nenhum irmão para me ajudar, e eu pregava a palavra ali direto, passei perseguição de morte, os camaradas vinham com revólver para me ameaçar, outros nóia, outros tipos, né, de bandidos vinham com porretes, passavam bem pertinho de mim assim, ó. Mas um anjo
chamado general de guerra, esse anjo estava do meu lado, que o Senhor me revelou. E lá não tocaram sequer um fio de cabelo da minha cabeça. Tá certo? E eu concluí a obra ali durante 2 anos e meio, no sul de Minas, pregando. E eu sempre pregava essa mensagem. Amém? E agora o Senhor está me incomodando para trazer aqui essa mensagem. Amém? Porque tem muita gente, tem muitos cristãos achando que são atores de Hollywood. Tem muitos irmãos e irmãs que estão pensando que são atores e atrizes de novela. Certo? Que eles acham que casamento é mais de uma vez. Eles pensam que Deus se agrada de divórcio. Então eu estou aqui para mostrar para vocês que o casamento é um só. E no céu, ele não pode ser desfeito. Ainda que o homem desfaça ele aqui na terra por meio das suas leis, que são contrárias à palavra de Deus. Amém? Mas a Bíblia diz que as leis do Senhor são irrevogáveis. As leis do Senhor não mudam. Amém? Então é isso aí. Então vamos lá. Vamos começar aqui, irmãos. Vamos começar aqui com... Vou colocar mais um pouquinho para cá. Vamos começar com o livro de 1 Coríntios, capítulo 7. Amém? Porque Deus, Ele te chamou para ser santa. Ele te chamou para ser santo. Amém? Então vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 8 a seguir. Melhor estar solteiro, pior é a separação. É melhor estar solteiro, ok? Mas pior do que isso é a separação. Você se separar é pior do que quando você... Ou seja, quando você se separa da sua esposa ou do seu esposo, entendeu? É pior do que ser solteiro. Porque quando você é solteiro, você não tem compromisso com ninguém, a não ser com Deus. Mas quando você se separa da sua esposa e do seu esposo, aí se complica. Porque você não vai... Provavelmente vai ser muito difícil você aguentar ficar sozinha ou sozinho. O diabo ele vai trazer, vai te instigar, entendeu? Ele vai apresentar muitas tentações para você. E fatalmente você vai acabar caindo. Por isso que a Bíblia exorta, né? Não se separe. Fique firme com o seu esposo. Fique firme com a sua esposa. Não se separe. Amém? Porque se você se separar, você vai correr um grande risco de permanecer dentro da igreja no adultério. Porque vai se levantar falsos profetas para profetizar casamento na sua vida. Olha, aquela irmã é de Deus. Olha, aquele irmão é de Deus. Pode casar, irmão. Que Deus está nesse negócio. Eu vou mostrar para vocês aqui que não está. Amém? Que não está. São falsos profetas. Amém? Porque o casamento é um só. Então vamos lá. Digo, no entanto, aos solteiros e às viúvas, melhor seria se permanecestes como eu. Amém? Porém, se não vos é possível controlar-se, que se casem, porque é melhor casar do que viver queimando em paixão. A palavra já fala por si própria, é só você analisar. Porém, se não vos é possível controlar-se, que se casem, porque é melhor casar do que viver queimando de paixão. Bem? Esse é o versículo 9. Vamos continuar. Todavia, ordeno aos casados, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do marido. Se, porém, ela se separar,
que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se divorcie da sua esposa. Olha aí. Jesus reprovou o divórcio no livro de Mateus, e o apóstolo Paulo, homem de Deus, também está reprovando. E que o marido não se divorcie da sua esposa. A todos os demais, eu particularmente, não o Senhor, vos digo: se algum irmão tem mulher descrente, e esta se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. Da mesma forma, se uma mulher tem marido incrédulo, mas este consente em viver com ela, não se separe dele. Porquanto o marido descrente é santificado por causa da esposa cristã. Amém? E a esposa incrédula é santificada por causa do marido crente. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santificados. No entanto, se o incrédulo decidir separar-se, que se separe. Em tais circunstâncias, nem o irmão nem a irmã estão sujeitos à servidão, pois Deus nos chamou para vivermos em paz. Porquanto, como podeis saber, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó homem, se salvarás tua mulher? Então, cada um viva conforme seu chamado, né? Amém? Contudo, cada um prossiga vivendo na condição que o Senhor lhe determinou, e em conformidade com o chamado de Deus. É isso que eu ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado sendo já circuncidado? Não se preocupe em desfazer sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se deixe circuncidar. A circuncisão em si não faz o menor sentido, e a incircuncisão também não significa nada. O que realmente importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Por exemplo, quando eu fui chamado, amém, em 1998, tá certo? Na verdade, o Senhor já estava me chamando em 1997, porque eu andava de moto. Esse é uma pequena parte do meu testemunho, tá? Agora vamos voltar à palavra de Deus, né? No tocante aos irmãos e às irmãs que realmente estão querendo aí viver uma vida de atriz, uma vida de ator, uma vida de Hollywood. Oh, meu irmão, oh, minha irmã, o que é isso? Se converta, se arrependa do seu adultério, se arrependa do seu divórcio, tá? Você se divorciou, o seu marido é terrível, é impossível, não tem jeito, tá? Então vive sozinha, irmã. Vive sozinho, irmão. Porque se você procurar uma mulher, se você procurar um homem, você vai entrar contra a palavra de Deus, você vai entrar no adultério. E aí, você pode estar na igreja que você quiser. Você pode ser o maior pastor do mundo, o maior profeta do mundo, vir profetizar bênção na sua vida. Quando você morrer, você vai ver que você andou no pecado e no engano, e esse pastor, ou esse profeta, ele não vai poder salvar a tua alma, porque Deus não vai te aceitar no céu, porque é a palavra quem está dizendo. Eu vou continuar lendo para você ter uma ideia. Olha aqui, ó. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso. Mas se ainda podes conseguir tua liberdade, aproveita a oportunidade. Pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. E da mesma forma, aquele que era livre, quando foi chamado, agora é escravo de Cristo. Fostes comprados pelo mais elevado preço,
não vos torneis escravos de homens. Portanto, irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado, certo? Eu fui chamado casado? Não. Eu fui chamado paquerando, certo? Eu tinha 2 paqueras, como eu já disse no meu testemunho aqui. Então, veja bem, quando você se divorcia, praticamente você está rasgando a palavra de Deus assim, ó, na sua vida. Você está descumprindo o pacto que você fez com o teu Criador. Tá certo? Porque quando você aceitou Jesus, você faz uma lealdade com Ele. É que nem quando você entra no exército. Quando você vai se alistar no exército, você está fazendo um juramento à pátria. E você vai ter que obedecer ao general, às ordens do general lá. Tem leis, tem hierarquia, tem regras. Quando a gente aceita Jesus, tem leis, tem hierarquias, tem regras também. Amém? Quando você aceita Jesus, meu irmão, minha irmã, é para você viver no padrão do céu, aqui na terra. É o padrão do céu aqui na terra. Não é mais o padrão do mundo, não é mais o seu padrão antigo, não é um padrão dos atores, das atrizes, né, das pessoas famosas. Você não vai mais imitar essas pessoas. Ok? Agora você vai imitar Cristo. Certo? Você vai imitar as pessoas da Bíblia, as pessoas de Deus. Ok? Então, se arrependa, se converta à palavra do Senhor. Amém? Eu não estou aqui te condenando, não. Eu estou aqui apenas ensinando a palavra de Deus para você. De uma maneira que eu sempre ensinei na rua. E por onde quer que eu fui. Nesses 20 anos de caminhada de evangelização. Amém? Olha aqui. Então, fostes comprados, versículo 22, pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor, é liberto, e pertence ao Senhor. E da mesma forma, aquele que era livre, quando foi chamado, agora é escravo de Cristo. Se você é escravo de Cristo, então você já não pode mais ser escravo do pecado, ser escravo de Satanás, ser escravo das leis dos homens, que criam, inventam leis, tá certo? Para justamente enganar as pessoas, para as pessoas quebrarem o pacto com Deus, principalmente os cristãos. Fostes comprado por mais elevado preço, não vos torneis escravos de homens. Portanto, irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Você foi chamado casada? Então continue casada. Foi chamado casado? Continue casado. Mesmo que ele seja incrédulo e incrédula. Amém? Foi chamado livre? A Bíblia está bem clara. Continue livre. Continue livre. Porém, agora eu vou dar o meu parecer. Você está namorando? Você tem uma irmã na sua igreja? Você é solteiro e ela é solteira, tá? Os dois nunca foram casados. É a essas pessoas que eu estou me referindo. Ela foi casada? Não, ela é solteira? Ele é solteiro? Vocês já chegaram num acordo? Estão orando um pelo outro? Continue, até Deus confirmar. Amém? Também eu não vou arbitrar também para você se separar. Não, porque se você tem o dom para casamento e você nunca foi casado, irmão e irmã, então case. Se é do Senhor, é da mesma mocidade, é da mesma igreja, amém. Amém. Ah, mas o irmão é da outra igreja. A irmã é da outra igreja. Mas um gosta do outro, as famílias estão de acordo, Deus está confirmando, amém. Certo? Amém. Mas contanto que sejam pessoas da igreja. Não pessoas que estão fora da igreja, como eu, por exemplo. Né? Eu não pertenço a igreja nenhuma. Eu saí da igreja em 2002. Tá certo? Em 2002. Ok? E quando eu saí da igreja, eu não saí por causa de pecado. Não. Não. Eu cheguei no dirigente da igreja, conversei e falei assim, eu estou saindo, estou me desligando desse ministério. Ele falou assim, você está desviando ou já está desviado? Não estou desviando nem desviado. Eu estou firme com Cristo, eu estou firme na palavra de Deus.
ok? Eu não tô apegado com líder religioso, eu não estou apegado com placa, eu estou apegado com Deus. Eu aceitei Jesus, eu aceitei a palavra de Deus, eu não aceitei o homem nem a placa. Eu estou me desligando do ministério, amém? E estou saindo de cabeça erguida. Até então eu estava tomando ceia, era o jovem que mais dava exemplo na mocidade, dava exemplo até para os obreiros, ok? Porque os obreiros ainda faltavam nos cultos, não faltava no culto, e às vezes cobria folga de obreiro. Às vezes o obreiro faltava, quem subia no púlpito para pregar ou para fazer a primeira parte do culto era eu. Eu ainda um jovem novo convertido, hein? Um meninão na fé. Tá certo? E cheguei no dirigente e falei assim, ó, eu aceitei Jesus e a palavra dele, eu não aceitei a placa nem o homem. E saí da igreja, saí de cabeça erguida. Ok? Não passou uma semana, o Senhor falou comigo, o Senhor me visitou. Falou assim, agora você vai subir para os montes. Porque eu tenho algo a falar com você no monte. Tenho um mistério contigo nos montes. Comecei a subir para os montes. Amém? E foi tremendo, viu? E a minha vida foi muito edificada. E até hoje eu tenho essa unção e essa força espiritual. Por quê? Porque o alicerce que eu fiz na igreja, eu dei continuidade no monte. Amém, irmãos? Então, quem está pregando, ensinando e passando esse algo para você, é uma pessoa de Deus. Amém? Os outros meus vídeos, as revelações que eu tenho, os sonhos que eu tenho, ok? Tem muita gente que fala que não tem nada a ver com a palavra. Não tem? Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã, porque os meus sonhos não são mentirosos, não. Tá? A hora que eu, antes de eu me deitar, eu faço minha oração. E quando eu durmo, eu não escolho o sonho que eu quero sonhar. Eu vou sonhar com isso hoje, eu vou sonhar com isso. Oh Deus, eu quero sonhar com isso hoje. Deus vai, não. O Senhor, Ele me dá o sonho que Ele quer, a revelação que Ele quer, a visão que Ele quer. E ai de mim de não compartilhar. Por isso é que eu falo, ai de você que chama meus vídeos de heresia. Ai de você que zomba dos meus vídeos. Eu não estou falando com você que não é crente. Amém? Não. Estou falando isso com aqueles que são da fé, aqueles que são crentes, aqueles que são pastor, aqueles que são ensinadores da palavra de Deus. Cuidado, porque tudo que eu faço e coloco aí no YouTube é para edificar a vida de vocês, é para alertar vocês, é para ensinar vocês, e é também para trazer as pessoas que não conhecem o Evangelho para Deus. Amém? Então cuidado, porque você ainda pode até tocar em mim, tá certo? Mas aquilo que Deus me mostra, me usa e me dá força e inspiração para fazer o vídeo e jogar no YouTube, você está blasfemando. Você está murmurando. Ok? E aí é você e Deus. Amém? E eu não quero estar na sua pele. Tá, irmão? Tá, irmã? Deus abençoe. Então vamos lá? Olha lá. Solteiros ou casados, consagrem-se. Quanto aos solteiros, não tenho mandamento específico do Senhor. Dou, no entanto, meu parecer como um homem que, pela misericórdia do Senhor, tem vivido em fidelidade. Considero, portanto, que é saudável, devido aos problemas deste momento, que a pessoa permaneça em sua atual condição. Está casado? Não procure separação. Está solteiro? Não procures casamento. Olha aí, é o meu caso, certo? Mesma coisa que Paulo, eu particularmente, obedeço a palavra de Deus, tá certo? Então eu posso aconselhar você. Você está solteiro, está solteira? É melhor você ficar do jeito que você está. Como Paulo, como eu. Amém? Você está casado? Está casada? Não se divorcie. Não se separe. Porque se você não aguentar o tranco e você se casar de novo, você vai entrar no adultério. E a tua alma vai ir para o inferno, sim. Com Bíblia, com placa de igreja e tudo. Com o pastor que vai apoiar você e o profeta. Vai tudo para o inferno. Porque a palavra, a gente não pode rasgar a palavra de Deus e ignorar a palavra de Deus. É a palavra de Deus que está dizendo, irmãos. Eu estou aqui transmitindo para você o que a Bíblia está dizendo. Certo? Aqui tem texto e contexto. Eu estou começando desde o começo.
Você vê que até agora Deus não apoiou nem um pouquinho o divórcio, não apoiou nem um pouquinho separação, não. Certo? Certo? Para você viver uma vida de atriz de Hollywood, de novela, casando 2 vezes, tá? E mais ainda. Nada disso. Olha aqui. Considero, portanto, que é saudável, devido aos problemas deste momento, que a pessoa permaneça em sua atual condição. Estás casados? Não procures separação. Estás solteiros? Não procures casamento. Todavia, se te casares, com essa atitude não pecas. Da mesma forma, se uma virgem vier a se casar, também por isso não comete pecado. Contudo, aqueles que se casam enfrentarão uma série de dificuldades nessa vida, e eu gostaria de poupá-los disso. Amém? Olha aí. É a palavra. Não sou eu que estou dizendo, eu estou apenas falando o que está na palavra. Isso não vem de mim, vem de Deus. Olha cá, irmãos, o que desejo vos fazer entender é que o tempo se abrevia, sobremaneira. De agora em diante, aqueles que têm esposa, vivam como se não tivessem. Aqueles que estão tristes, como se não chorassem. Os que estão alegres, como se não houvessem alcançado a felicidade. Os que podem comprar o que desejam, como se nada possuíssem. Os que se beneficiam dos produtos do mundo, como se não tivessem acesso a nada. Porque a forma presente deste mundo está se transformando. O que desejo de fato é que estejais livres de preocupações. Amém? Quem não é casado pode se entregar aos assuntos do Senhor, em como mais poderá agradar ao Senhor. Entretanto, quem é casado preocupa-se com os negócios deste mundo, em como irá agradar a sua esposa. Amém? E assim fica dividido. Então tá aí. Agora, depois que esse vídeo terminar, vocês continuam lendo na sua casa, tá? 1 Coríntios capítulo 7. Aí vocês lêem do versículo 34 até o 40, que Deus vai continuar falando com vocês. Vamos agora para o livro de Joel. Joel. Aleluia. Aleluia. Joel. Achamos. Glória a Deus. Então está aqui, ó. Joel capítulo 1, versículo 8, que diz assim: lamentai como uma jovem em vestes de luto, que pranteia pelo marido da sua mocidade. De novo. Lamentai como uma jovem em vestes de luto, que pranteia pelo marido da sua mocidade. Irmã, fidelidade com o seu marido. Irmão, fidelidade com o seu marido. Já se divorciou? Tem condições de retornar? Perdoe um ao outro, assim como Cristo vos perdoou. Amém? Para você salvar o seu marido e salvar também a sua esposa. Porém, se você já tem experiência muito amargosa, foi muito abalada, foi muito traída, e você vê que o camarada não é digno mais de confiança, então que você viva só, minha irmã. E que você viva só, meu irmão. Porque também você vai arriscar. É a sua salvação, é a sua alma que está em jogo. Amém? Então tá aí. Amém? Joel capítulo 1, versículo 8. Medita mais nesse versículo. Agora, vamos lá para Provérbios, capítulo 5, versículo 18. Provérbios, capítulo 5, versículo 18, que diz assim: bendita seja a tua fonte, alegra-te sobremaneira com a tua esposa, sê feliz com a moça com quem casaste. Amém? Glória a Deus. Agora nós vamos lá para o livro de Malaquias. Aleluia. Malaquias, capítulo 2, tá? Capítulo 2, versículo 10 a seguir. Agora, você que é pastor, que é presbítero, que é cristão, que é ovelha, que é bode, seja lá quem você for, profeta,
diácono, não importa, isso é para todo mundo, tá? Olha o que a palavra de Deus diz aqui em Malaquias capítulo 2, versículo 10 a seguir. Ora, não temos todos o mesmo Abba Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo El Deus? Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, praticando infidelidade uns com os outros? Sim, Judá tem sido infiel. Uma atitude repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o templo que Yehoshua, o Senhor, ama. Homens casaram-se com mulheres que cultuam deuses estrangeiros. Sendo assim, Yehoshua eliminará das tendas de Jacó todo homem que agir deste modo, seja quem for, ainda que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos Exércitos. Olha aí, está vendo aqui? Você que é divorciado, que está no segundo casamento ou mais, tá certo? Você está no adultério. Mas você diz que é dizimista fiel, ofertante fiel, participa das campanhas, tá tudo certinho, né? Sua vida, né? A Bíblia está dizendo que não está, não. Eu vou ler de novo, para você ver que eu não sou falso profeta, não. Viu? Olha lá. Sendo assim, Yehoshua eliminará das tendas de Jacó todo homem que agir deste modo, seja quem for, é homem, mulher, jovem, senhora, senhor, tá? Se referindo a pessoas. Seja quem for, ainda que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos Exércitos. Mas não é só isto. Além de tudo, ainda cobres o altar do Eterno de lágrimas. Olha aí, né? Eles se auto-justificam, né? Oram, choram na presença de Deus, às vezes falam em línguas, né? Só para se apacentar a si mesmo, só. Para se justificarem diante de Deus. Mas não é Deus quem está justificando eles. A Bíblia está deixando bem claro isso. Né? Ao altar do Eterno de lágrimas, prantos e gemidos, reclamando que ele já não dá mais atenção às vossas ofertas, tampouco as aceitas com Ratson, prazer, né? Significa prazer. Mesmo assim, insistes em questionar, por quê? Ora, por que Yehoshua tem sido testemunha entre ti e a esposa que tens desde a juventude, para com a qual foste infiel, não cumprindo a tua promessa de lealdade, embora ela fosse tua companheira e a mulher da tua aliança matrimonial? Ora, não foi o Senhor que fez deles um só? Eles lhe pertencem em corpo e espírito. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência santa e abençoada. Portanto, cuidai atentamente de vós mesmo. Ninguém seja infiel para com a sua esposa, a mulher da sua mocidade. Agora veja bem o versículo 16 para a gente finalizar. Amém? Depois você medita mais na sua casa. Malaquias, capítulo 2, versículo 10, tá? Até o 10, tá? Do 2... Não, Malaquias capítulo 2, versículo 10 até o 16. Bem, você medita, que agora eu vou finalizar com esse último versículo. Pois eu, Deus, Yehoshua, o Pai, olha só o que ele diz, eu odeio o divórcio. De novo, pois eu odeio o divórcio e também odeio aquele que cobre as suas vestes de violência. Olha aí, você que é cristão violento, que bate na sua esposa, que bate na sua mulher, que espanca os seus filhos, tudo bem, disciplinar os filhos, batendo, mas tem pessoas que usam de violência, de coisas acima daquilo permitido por Deus, entendeu? Tem cristão que sai no tapa, que sai na mão aí fora, entendeu? Que fala palavrão, que xinga. Tem cristãos assim, inclusive pastores, tá certo? Então tá aí, ó.
De novo, pois eu odeio o divórcio e também odeio aquele que cobre as suas vestes de violência, afirma o Senhor dos exércitos. Por isso, procedeis com sabedoria, não sejais infiéis. Amém? Então esse é o recado. Este é o recado. Amém? Você que é jovem, que está na igreja, que está solteiro ainda, você que é solteiro, continue solteiro, porque nós estamos às vésperas da grande tribulação. Vai começar a acontecer coisas aí. Entendeu? E eu quero poupar você de ter que sair com filho pequeno, mamando. Tá certo? Vai ser uma correria. Sua esposa, talvez até nesses dias aí, grávida. Para onde é que você vai, irmão?